Paz do Senhor para os irmãos. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Eu trago saudação da minha esposa, missionária Heloísa. Ela não pôde vir me acompanhando hoje, que ela tem algumas coisas a fazer. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta igreja, sentindo a presença de Deus em nosso meio, né? Quando eu recebi o convite do apóstolo para trazer uma palavra, sobre palavra de conhecimento, eu confesso aos irmãos que eu fiquei meio apreensivo, né? Porque todo mundo acha que é fácil falar do Espírito Santo, mas não é fácil não, tá? Você tem que conhecê-lo para você poder falar dele. E o verso que nós escolhemos aqui para falar sobre essa palavra de conhecimento está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o verso 8. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12 e o versículo 8, que diz o seguinte: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vou ler novamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Queridos, nós vemos aqui no capítulo 12 da carta de Paulo à igreja de Corinto, que aqui ele estava falando, explicando sobre os 9 dons. Nós sabemos que esses 9 dons, todos eles, você pode recebê-los mediante o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia, ela relata sobre outros dons. Ela fala de outros dons que não é necessário o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. Era um dom vindo do Espírito de Deus ou Espírito Santo. Mas no capítulo 12, quando Paulo ele fala dos dons espirituais, onde vocês semana passada já ouviram a palavra de sabedoria, e hoje estaremos falando aqui da palavra de conhecimento. Esses dons, é necessário que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Quando nós olhamos a palavra de conhecimento, ou essa frase, palavra de conhecimento, nós vemos que a palavra vinda do grego, a língua original que foi escrita no Novo Testamento, a palavra é logos, e logos significa capacidade de se comunicar. Então, a palavra aqui de conhecimento, ela começa traduzindo que palavra, que é logos, no grego, é capacidade de se comunicar. Então, quando nós olhamos para a palavra do conhecimento, que está, palavra aqui, palavra de conhecimento, é a segunda da lista aqui, dos dons espirituais, descrito por Paulo no capítulo 12. Então, nós vamos ver que tem algo muito mais importante por detrás disso, palavra de conhecimento. Veja bem que quando nós falamos da palavra de conhecimento, ela quer dizer o quê? Está falando de um conhecimento. Qual conhecimento? É o conhecimento que vem de Deus, Não é um conhecimento comum, não é um conhecimento que você adquire numa escola teológica, não é um conhecimento que você adquire numa faculdade secular, não é o conhecimento popular que nós recebemos aí no mundo. Não,
a palavra de conhecimento era a característica dela é ser um dom, tá? Se é um dom, quando nós também olhamos para a palavra dom no grego, nós vamos ver que a palavra é charisma, e a palavra charisma significa presente. Então os dons espirituais são o quê? Presentes que o Espírito Santo nos coloca à disposição. Agora, você dá presente para quem? Para quem você gosta, para quem você tem um apreço, para aquela pessoa que está muitas vezes intimamente ligada com você. Aí nós damos presente, um pai, uma mãe, vai dar presente para os seus filhos, dependendo se o filho é um filho obediente, é um filho carinhoso, ele vai procurar o melhor presente. O Espírito Santo é a mesma coisa. Os dons espirituais são presentes que Ele concede para nós, são presentes que Ele dá para cada um de nós, tá? Quando nós falamos dos dons espirituais, nós vamos ver também uma coisa interessante, tá? Que o dom, ele é dado não para todas as pessoas da igreja, mas o Espírito Santo, ele vai dar para aquele servo, para aquela serva fiel, que é mais achegado a Ele. Mas pastor, como é que nós ficamos achegado a Cristo? É através da oração. Agora, quando nós definimos a palavra de conhecimento, quando nós vamos olhar para a palavra de conhecimento, nós vamos observar uma coisa interessante, tá? A palavra de conhecimento, ela envolve a pessoa em tal modo, aquela pessoa que tem o dom da palavra de conhecimento, que ele vai revelar coisas, ele vai falar coisas, tá? Do obscuro. Ele vai revelar coisas que somente, vamos dizer assim, os cientistas conheciam. Eu conheço um pastor que ele escreveu um livro, ele é professor ali na USP, e ele orando a Deus, Deus deu a fórmula para ele de como ele fez o universo. E ele escreveu nesse livro. E ele levou para cientistas até fora do país. E quando eles olharam para aquela fórmula, eles perguntaram para ele: como é que você conseguiu essa fórmula? Para nós chegarmos nessa fórmula foi muito estudo. Você é um cientista novo. E ele, contando, ele disse o quê? Que ele estava orando a Deus e de repente veio na sua mente uma fórmula. E Deus mandou ele escrever. E os cientistas, quando viram aquela fórmula, ele falou assim: realmente essa é uma das fórmulas que nós demoramos muito para descobrir, da constituição do universo. Veja bem, irmão, isso é palavra de conhecimento. Ou seja, Deus, ele entra no obscuro. Agora, a palavra de conhecimento, ela é um fragmento do conhecimento divino. Ela é um fragmento, tá? Deus, ele nunca vai dar para você todo o seu conhecimento. Às vezes tem até cristão que não sabe às vezes orar ainda, e ele, como Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, tem crente que ora assim: Senhor, me dá a porção dobrada do seu espírito. Ele nunca vai dar, porque a palavra do conhecimento é um fragmento que ele dá para a pessoa. Agora, a pessoa recebe na hora, tá? Ela recebe na hora. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, e o verso 9, diz o seguinte: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Olha só, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Ou seja, Deus, através do estudo da sua palavra, você estudando a palavra de Deus, Deus, ele te dá conhecimento. Ele te dá conhecimento. Mas tem certa hora que Deus, ele automaticamente, ele entra no obscuro e começa a te revelar coisas, tá? Que para o seu entendimento, ou seja, você lendo, você nunca conseguiria. Isso é uma palavra de conhecimento. Agora, veja bem, irmãos, não cabe a nenhum ser humano todas as revelações do infinito. Que às vezes a pessoa fala: eu quero ter palavra de conhecimento para me conhecer
tudo do universo, conheço tudo de Deus. Não. Deus, ele nunca vai dar isso para você. A palavra de conhecimento, ela vem para você, quando é necessário. Veja bem, nós temos o exemplo aqui do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 12, nós vemos que o rei da Síria, ele estava querendo tomar Israel. Ele estava querendo invadir o território de Israel e tomar o poder. Mas lá em Israel tinha um homem de Deus chamado Eliseu. E a Bíblia diz que toda vez que o rei tentava, que ele maquinava tomar Israel, preparava seus exércitos, e quando ele vinha, Israel já estava esperando. O rei da Síria, ele ficou perturbado com isso. Ele achou que tinha espião no país. Alguém estava levando esta notícia para o rei de Israel. Mas a Síria para Israel era muito longe. Até que um dia entrou ali diante do rei um homem. E ele disse para o rei, em 2 Reis 6,12, ele disse assim: ninguém, ó rei, senão o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as tuas palavras que falas no teu quarto de dormir. Isso é palavra de conhecimento. Eliseu, ele estava lá em Israel, quilômetros e quilômetros longe do rei da Síria. Mas quando o rei da Síria, ele automaticamente maquinava contra Israel, Eliseu recebia de Deus o conhecimento e ele sabia o que estava acontecendo lá no quarto do rei da Síria. Queridos, nós vivemos épocas que nós estamos necessitando de dons espirituais na igreja. Mas para conseguir esses dons, nós temos que buscar. E é esse que é o porém. Vemos muitas igrejas sem os dons espirituais, sem discernimento, sem palavra de sabedoria, sem palavra de conhecimento. E o inimigo de Deus, muitas vezes, ele tem crescido contra a igreja. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está falando aqui com cada um de nós. Eu quero te fazer um atalaia. Eu quero revelar a você o que está acontecendo nas recâmeras escondidas que estão tramando contra a minha igreja, para que a igreja possa se preparar para enfrentar os dias maus. Agora, uma coisa você tem que entender, Deus, ele dá a palavra de conhecimento dele quando ele quer. Não adianta você falar assim: eu quero esse dom porque eu quero saber tudo o que está acontecendo, aqui na igreja ou fora da igreja. Sabe por quê? Porque nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 4, verso 27, um outro probleminha. Eliseu tinha orado pela sunamita, a sunamita tinha tido um filho, o filho tinha morrido. Ela veio aonde estava Eliseu. Quando ela viu Eliseu, ela se joga aos pés de Eliseu e ela começa a clamar, e ela começa a chorar. Geazi, que era um homem, vamos dizer assim, insensato, que era um homem que não tinha visão de Deus, que o profeta teve que orar certa vez para que ele pudesse ver alguma coisa, que é o que acontece com algumas pessoas. Ele não vê nada, ele não sente nada, ele não consegue glorificar a Deus, ele não consegue orar a Deus, ele não consegue ver o impossível. Geazi foi tirá-la, Geazi foi ali correndo e tentou arrancá-la dos pés de Eliseu. O que diz aqui em 2 Reis 4:27, diz assim: então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu. O mesmo Eliseu, que Deus deu a palavra de conhecimento para ele, e ele revelava os segredos do rei da Síria,
agora diante daquela mulher, ele não sabia o que era. A palavra de conhecimento, irmãos, Deus ele deixou isso registrado na Bíblia, por quê? Porque Ele dá a hora que Ele quer. Ele usa a hora que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. É lógico que o Espírito Santo, Ele está sondando corações aqui agora. Ele quer te presentear com esse dom, como Ele quer te presentear com o dom de sabedoria, dom de curar, dons de curar, e outros dons, mas Deus, Ele dá a hora em que Ele quer. A função da palavra de conhecimento nunca é servir propósitos triviais. Não pense que você vai ter a palavra de sabedoria, de conhecimento, para servir seu próprio propósito, não. Nem para negociar, também não. Outra coisa interessante, o que é então a palavra de conhecimento? O dom da palavra de conhecimento não tem, portanto, o propósito de tomar o lugar devido ao estudo regular da palavra. Não, Ele não vai tomar o estudo regular da palavra. Você tem que ler a palavra de Deus. Eu tive uma experiência muito linda lendo a palavra de Deus. Um certo dia, eu estava lendo ali o livro de Ruth. E quando eu estava lendo, de repente, as palavras da Bíblia, elas se colocaram em pé. E as palavras de baixo, elas corriam para cima, e as de cima corriam para baixo. E quando elas se cruzavam, elas passavam uma por baixo da outra. E eu olhando as palavras, as letras da Bíblia toda misturada, andando igual uma pessoa. E eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: meu servo, tu estás vendo? A minha palavra é viva. É da minha palavra que eu alimento o meu povo. Então nunca devemos esquecer que a palavra de conhecimento, ela não tem propósito de tomar o estudo regular da Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Agora, a palavra de conhecimento, ela é dada como provimento divino para servir em necessidade espiritual, para ocasiões especiais. Ou seja, quando você foi inquirido por alguém, e essa pessoa está fazendo essa pergunta sarcasticamente, talvez até com referência à própria Bíblia, ou com referência a Deus, nesse exato momento, a pessoa que tem o dom da palavra de conhecimento, ele trará uma outra palavra para aquela pessoa, mas a palavra é tal que ele fica envergonhado, porque ele não tem resposta para tentar derrubar você de novo. A palavra de conhecimento, o Espírito Santo, ele dá quando é a hora determinada, quando é a hora que você tem que falar, para mostrar para o mundo que você é filho de Deus. Não importa se você tem um nível elevado, ou se você é analfabeto, não. O Espírito Santo, ele usa quem ele quer. Ele dá a palavra de conhecimento para quem ele quer. É só pedir, é só buscar. Veja bem, irmãos, que quando nós olhamos a palavra de conhecimento no ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus, quando ele veio aqui à terra, ele se esvaziou-se, assim diz a Bíblia. Ou seja, ele deixou a sua glória que possuía antes de vir ao mundo, porque ele era Deus, e agora ele se tornou-se dependente de Deus. Ele dependia de Deus, e ele necessitava de possuir os dons espirituais, porque agora ele tinha se esvaziado. Muito embora ele tinha 100% homem e 100% Deus, mas agora ele estava ali como homem. Às vezes ele agia como Deus, mas às vezes ele agia como homem. Então, dentro do ministério de Jesus, o Espírito Santo, ele atuou grandemente. Porque a Bíblia diz, veja bem, para provar que ele estava em forma humana, em Lucas capítulo 2, verso 52, a Bíblia diz que
Jesus crescia em sabedoria e estatura, como qualquer homem. Mas veja bem, quando Jesus chegou no seu ministério, quando chegou a hora do seu ministério, que foi com 30 anos de idade, porque em Israel, na época de Jesus, a maioridade era 30 anos. Jesus não podia iniciar seu ministério antes, porque senão ele não era aceito. Quando ele inicia seu ministério, veja bem, irmãos, que agora o Espírito Santo, ele desce sobre Jesus, tá? E no seu ministério, ele teria que ter agora esse equipamento espiritual, tá? Para poder conhecer os homens. Jesus, ele tinha palavra de conhecimento, porque nós vemos que, como ele conhecia Pedro, como ele conhecia Natanael, também ele conhecia Judas. Pode ver que Jesus, ele conhecia tanto Pedro, que ele sabia que Pedro detestava João, que Pedro não gostava de João, porque eles eram concorrentes, eles tinham empresa de pesca. E isso nós vamos encontrar lá no livro de João, quando nós abrimos lá os últimos capítulos ali de João, nós vamos ver claramente Pedro demonstrar isso aí. E Jesus o conhecia, Jesus sabia quem era Pedro. Foi por isso que Jesus, em um certo momento, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou assim: é claro que eu te amo, Senhor, então apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo, então apacenta tal, apacenta tal. Só que chegou uma hora, se você for ler lá naquele capítulo, você vai ver Jesus dizendo para ele: Pedro, tu me amas como a este? Jesus apontou João, e a resposta lá você vai encontrar Pedro dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, não me aponte ele não. E quando nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 18 a 21, diz assim, ó: em verdade te digo, que quando eras mais moço, Jesus falando para Pedro, hein? Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Verso 19 diz assim: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar. E a Bíblia continua: depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Olha o verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este, Senhor? Em outras palavras, o Senhor está falando como eu vou morrer, como é que vai morrer esse? Aí Jesus responde para ele, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Veja bem que Jesus conhecia Pedro. Pedro queria que João morresse também. Jesus está falando da morte dele, por que João não teria que morrer também? Jesus conhecia eles, conhecia de tal forma que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, quando você se converter, conta para os teus irmãos. Mas Pedro estava do lado de Jesus, pastor, mas Jesus o conhecia. É a palavra de conhecimento. Ele conhecia, ele via o coração de Pedro, ele sabia quem era Pedro. É isso que Jesus está fazendo agora. Ele está vendo cada um de vocês. O Espírito Santo está sondando o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você fez hoje. Ele sabe o que você está precisando. Se é cura, eu creio que hoje Ele pode te curar. Se é libertação, Ele vai te libertar.
Se é um problema sério no seu lar, hoje as correntes estão quebradas e a vitória entra no seu lar, porque Ele te conhece. É Ele que te vê, é Ele que sabe quem você é. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele está olhando para você. Veja bem que Jesus também, com esse equipamento do Espírito Santo, Ele conhecia Pedro, Ele conhecia Natanael, aquele homem, quando levaram a Ele, Ele falou palavras ali que Natanael ficou abismado, e também Ele conhecia o interior de Judas. Ele também conhecia. Todos os 12 que estavam com ele ali, ele conhecia. Porque inclusive em João capítulo 6, verso 70, o Evangelho de João capítulo 6, verso 70, Jesus diz o seguinte: no meio de nós há um diabo. E ele estava se referindo a Judas. Pela palavra de conhecimento também, irmãos, Jesus disse a seus discípulos, quando soube que Lázaro estava à morte, Ele olhou para os seus discípulos e Ele disse o seguinte: esta enfermidade, quando interrogaram Ele, quando questionaram Ele, Senhor, o Senhor está demorando demais, nós já recebemos a mensagem, Lázaro está doente, a doença é para a morte. Mas Jesus, Ele olha para os seus discípulos, em João capítulo 11, versículo 4 a 11, Ele vai dizer o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele sabia, ele conhecia. Ele sabia que Lázaro estava dormindo. Mas Jesus ainda disse assim: olha só que tem um porém, eu vou despertá-lo. Vocês já imaginaram se você entrar num velório e o Espírito Santo falar para você: olha, ele está dormindo, vai lá e desperte. O que você faria? Será que você saía correndo? Ou dar uma batidinha só no morto assim, levanta? Eu nunca me esqueço, um determinado dia, porque, irmãos, às vezes o Espírito Santo ele nos usa em circunstâncias às vezes terríveis, E eu lembro que eu estava passando uma crise muito grande financeira, E toda quinta-feira na nossa igreja tinha uma oração pela manhã só com os obreiros, Eu sempre ia com a minha esposa. E nesse dia, eu levantei, tomei um banho, e ali tomando banho, orei a Deus e falei: Senhor, o Senhor tem que mostrar para mim que o Senhor está comigo, Senhor, porque eu estou passando nessa crise tão grande, sabe aquela prova que parece que você não vê saída, parece que não tem porta, não tem, o teto transforma em bronze, E eu terminei a oração ali, e eu fui com a minha esposa lá para a oração. Chegamos lá, tinha bastante gente na oração, e quem estava dirigindo era um evangelista da nossa igreja ali, irmão Vitor. E nós chegamos, já dobrei o joelho, comecei a orar, e Deus visitou o povo. Mas de repente, irmãos, houve um grande silêncio, Houve um grande silêncio. E eu comecei, eu e a Heloísa, ela estava jurada perto de mim, eu até perguntei para ela: você está sentindo um cheiro? Era um cheiro de carniça, um cheiro de uma coisa podre, um mau cheiro tremendo que invadiu aquele recinto. E eu comecei a clamar a Deus. E eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim: agora você vai ver se eu não estou com você. E de repente começou a haver, no fundo, começou a haver uns batidos no banco, E eu continuei orando, e de repente o evangelista Vitor me procurou, bateu nas minhas costas e falou: pastor, está acontecendo uma tragédia lá no fundo. Eu falei: o que está acontecendo, irmão Vitor? O irmão fulano de tal, ele está morrendo. E eu levantei e fui ver. E ali estava o irmão Generoso, o sobrenome dele era Generoso, um velhinho,
E ele já estava caído, a sua esposa do lado dele. E ela falou para mim: pastor, meu esposo acabou de morrer. E o irmão Vitor se desesperou e falou: vou chamar a ambulância. Eu falei: irmão Vitor, espera aí. Entrar defunto dentro da igreja, até a gente pode até aceitar. Mas sair defunto daqui, entrar bom e sair morto, aí é difícil. E eu procurei ainda as batidas cardíacas, né? Se ele tinha ainda, ele não tinha mais. E o Espírito Santo falou assim: coloque a mão sobre o coração dele agora e ordena a vida para ele. E naquele momento eu coloquei a mão no coração do irmão generoso e falei assim: Senhor, Tu és o dono da vida, e aqui não pode sair nenhum defunto que entrou vivo aqui, Senhor. Então eu quero que o Senhor dê a vida para o irmão generoso. E naquele momento o irmão generoso levou um susto e acordou. E ele olhou para mim e falou: pastor, eu já estava subindo aqui, pastor, o telhado da igreja já estava acima. E um anjo chegou para mim e falou: desce, generoso, porque eu preciso mostrar para o meu servo que eu ainda sou Deus. Aleluia. Esse é Deus, irmão. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que eu estou sentindo a presença dele aqui. A Bíblia diz que nós poderíamos fazer milagres maiores do que vemos na Bíblia. E Jesus disse: olha, o amigo Lázaro adormeceu. Ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Queridos, Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele está procurando homens e mulheres, jovens, adolescentes, que queiram se prostrar diante dEle, para o Espírito Santo capacitá-lo com a palavra de conhecimento, com a palavra de sabedoria, com os dons de curar, que é no plural, com o dom de fé. Deus, Ele está procurando homens para tapar a brecha, mas infelizmente Ele não tem achado. São poucos os que querem se pôr diante dEle e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito pelo contrário, nós temos muitos que falam: eis-me aqui, envia o bispo Fernando, ele está pronto. Veja bem, meus queridos, então a palavra de conhecimento do ministério de Jesus foi muito grande, muito grande. E nós vemos aqui por que esse dom não é manifestado como nos dias apostólicos. Nos dias apostólicos, o dom da palavra do conhecimento, ela era, vamos dizer assim, muito grande. Quase todos os membros da igreja, eles tinham esse dom, como o dom de discernir, como o dom de sabedoria e outros dons. Porque hoje não vemos pessoa com esse dom da palavra do conhecimento? Primeiro, é a incredulidade. É um demônio que tem atacado a igreja. Porque veja bem, meus queridos, quando uma pessoa é incrédula, ele não acredita em nada. Pode Deus fazer virar o mundo, ele não vai acreditar. Conta-se uma história de um homem que Deus mandou ele ir para um determinado lugar e ele não quis ir. Aí Deus falou para ele: já que você não vai, isso aí é apenas uma história para você entender. Já que você não vai, eu vou te transformar num sapo, vai ficar na lagoa. E ele ficou ali na lagoa ali um bom tempo. Quando Deus, por misericórdia, voltou ele ao normal, falou para ele: agora você vai. Ele falou assim: olha, Senhor, a lagoa está ali, eu gostei tanto dela. A incredulidade, ela leva o homem a isso. Por quê? Porque nós recebemos, veja bem, a palavra de conhecimento exclusivamente pela fé. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, eles vêm através da fé.
Se você crer, você recebe. E a incredulidade, ela tem acabado com a fé do povo. Eu não digo esta fé dom, tá, irmão? Tem dois tipos de fé. Eu estou falando da outra fé. O dom de fé é um, a fé salvadora é outra, tá? E a fé em crer é outra. Eu estou falando disso aí. É você crer quem é Deus, é você crer quem é o Senhor, é você conhecê-lo. E esse conhecimento, essa palavra de conhecimento, ela vem através da oração. Veja bem que em Gálatas 3:5 diz o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, é a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas de que não se veem, mas daqui se esperam. Daqui se esperam. Eu estou vivendo nessa dispensação da fé. Alguns irmãos até sabem que eu faço hemodiálise. Hoje eu fiz hemodiálise. Se alguém conhece esse procedimento, sabe que é um procedimento muito cruel. Mas eu fiz hemodiálise e estou aqui pregando. E você olhando para mim, eu creio que ninguém observa que eu estou fazendo hemodiálise, que eu não sou abatido, não tem nada disso. E nesse mês, eu passei pela minha médica, e a minha médica, ela falou para mim assim: João, você precisa fazer o transplante. Eu falei: não vou fazer não, doutor. Ela: mas João, você vai... Era bem calminha assim, né? Mas João, você vai poder tomar mais água. Eu falei: não, está tudo bem do jeito que eu estou tomando água, doutora. Eu só quero avisar a senhora o seguinte, que Deus vai me curar. Eu creio no meu milagre. Isso é fé, eu creio. Nem que tenha que Deus me curar hoje, eu morrer amanhã, mas Ele me curou. Isso é fé. Deus, Ele está procurando pessoas de fé. E olha, irmão, meu rim, quando eu entrei lá, estava zerado. Hoje, ele voltou a funcionar 10%. Rim de ninguém que entra em hemodiálise volta a funcionar. Mas o meu Deus, que é o dono dos rins, Ele faz funcionar. Isso é fé. É você crer. É você não reclamar. Na lamachara manaias. Os dons espirituais, às vezes eles não estão tão ativos na igreja. Sabe por quê? Porque tu é incrédulo. Tu não crê. E o Espírito Santo hoje está procurando alguém para dar o dom de palavra de conhecimento, para mostrar ao mundo que aqui não tem ninguém sem cultura, não, porque a nossa cultura vem lá do céu. Então a primeira coisa que atrapalha a manifestação do dom, desse dom de palavra de conhecimento ou de outros, primeiro é a incredulidade. Ser incrédulo, irmão, a pessoa que é incrédula é terrível. É terrível. O pneu está bom do carro e fala que vai furar. Hoje nós estamos esperando chuva. Aquele que é incrédulo fala: não vai chover. Não, o tempo está seco. Não vai chover. E a gente orando para Deus mandar chuva e o incrédulo: não vai chover. Foi igual um dia que nós fomos num congresso lá em Vitória, no Espírito Santo. E quando nós voltamos, o avião pegou uma turbulência muito grande, uma tempestade muito grande. E o avião subia, descia, e eu grudado no banco ali, né? Como coisa que adiantar alguma coisa. E tinha um menininho atrás de mim: o avião vai cair. Vocês imaginam o que eu queria fazer com aquele menininho? Tinha pessoas quase morrendo de medo. O avião vai cair. É igual aquele crente incrédulo. Ele não crê. Ele não, sempre põe o será na frente. Ele não tem fé para nada. Ele atrapalha até a nossa fé às vezes. Meus queridos, veja bem, uma outra coisa que atrapalha também a manifestação desse dom e de outros também é o desinteresse. Infelizmente, a igreja deve conscientizar que se não tiver os dons do Espírito, será incapaz
capaz de realizar a grandiosa missão que lhe foi destinada. Se você não crer, se você mostrar desinteresse, mas como se mostra desinteresse, pastor? Não orando, não buscando. Quantos minutos você ora? Responda para você. Quantos minutos você ora por dia? Quantas vezes você come por dia? Né? Comer você lembra. Mas quantas vezes, quantos minutos você ora por dia? Para receber os dons, você tem que buscar. Para receber os dons, você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Não adianta você querer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, se você não ora. Não adianta. Veja bem, meus queridos, que o desinteresse, ele tem também acabado com muitas pessoas na obra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: por esta razão, Paulo dizendo a Timóteo, pois te admoesto que a reavives o dom de Deus que há em ti. Ou seja, volte a buscar os dons espirituais. Volte a buscar a Deus. E para finalizar, o terceiro tópico aqui, para nós terminarmos, depois o quarto e acaba, é a falta de santidade. O Espírito Santo, ele quer usá-lo, mas ele exige santidade. Pastor, o que é santidade? É afastar-se do mal. É resistir o diabo nos dias maus. É não ir para aqueles lugares que você vai e Deus não está lá. É falar aquelas coisas que você fala e Deus não se agrada. É deixar de buscar a Deus para fazer outras coisas. Tudo isso desagrada a Deus. E em João 3,5, Josué disse ao povo ali, quando estavam todos reunidos na terra, ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por que não podemos usar essa palavra de Josué agora? Santificai-vos, porque amanhã você vai ter surpresa no teu trabalho, você vai ter surpresa no teu lar, você vai ter surpresa na tua vida amorosa, você vai ter surpresa com aquele filho que está desviado, que Deus tem falado para você que vai salvá-lo, mas cada vez mais você vê ele no abismo, que parece que o inimigo parece que está levando ele. Mas amanhã, esse amanhã aqui, irmãos de Josué, ele está no tempo de Deus. Não é o Cromos, mas é o Kairós. É o Kairós de Deus. Amanhã Deus entrará no teu lar, entrará na tua vida. Esse amanhã não é o amanhã nosso, não, mas é o amanhã de Deus. Pode ser hoje, pode ser agora. E o final aqui, porque esse dom não é manifestado como nos dias apostólicos, é a falta de oração. E para encerrar, eu quero contar apenas uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava lá, chegando na nossa faculdade, e a secretária me procurou e falou: pastor, chegou um rapaz aqui, e ele disse para mim que aquele bruxo que tem aqui em Jacareí, ele passou aqui, como colocou a mão nas grades da escola todinha, como que amaldiçoando a escola. E eu fiz uma oração ali na hora, e eu fui para casa e falei: Senhor, eu não aceito esse negócio. Aqui é uma casa de ensino, aqui é preparação de obreiros. Nós temos alunos que saíram dali, que estão na África agora, trabalhando. Outros são pastores, dirigindo igrejas. E eu fui orar pela madrugada. E eu dobrei meu joelho.
E eu comecei a questionar a Deus. Falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito o inimigo vir querer tripudiar na nossa escola ali. Cheguei a falar até com a classe. Pedi para eles que cada um orasse. Que o inimigo ia tentar atacá-los. E quando eu estava ali de joelho e clamando a Deus, de repente, eu saí de mim. E eu fui ali eu fiquei ali na minha rua, da minha casa ali. Mas de repente todas as casas desapareceram. Todas as casas desapareceram. Eu me vi num campo. E a minha casa ali, do meu lado, e eu ali na frente. E eu comecei a ver demônios. Eram muitos. Mas muitos sendo liderados por um. E eles vinham para me destruir. E naquela hora eu orei, orando a Deus, falei: Senhor, me socorre agora. Porque eu vou ser destruído. Eu estou aqui sozinho, diante do mundaréu de seres espirituais da maldade. E de repente, irmãos, eu vi que começou a crescer uma cerca diferente de todas as que eu já vi. Mas ela rodeou um trecho bom, e aqueles demônios tentavam passar por aquela cerca, mas não conseguia. E de repente eu vi descer 2 seres, mas eles eram gigantes. E eles olharam para mim, olharam ali para baixo, porque eles eram muito grandes, e falaram assim: olha, não te preocupes, que nós fomos enviados do céu. E nenhum mal te tocará, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nalamaxaramanaias. Queridos, é no nome de Jesus que eu quero declarar hoje aqui para você: nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas para isso o Espírito Santo exige de você o quê? Oração. Incline tua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu adentro agora diante da tua presença. Meu Deus, a tua palavra foi entregue, Senhor. Meu Deus, aqui estão os teus servos, Senhor. E eu quero novamente declarar o que os anjos declararam para mim, Senhor: que nenhuma praga vai chegar na tenda de nenhum aqui. Que todo mal seja repreendido, todas as setas repreendidas, Senhor. Que teu Espírito Santo venha tomar vidas aqui agora, Senhor. Alabaxaramanaias. Meu Deus, entra nos corações abatidos, nos corações tristes que tem nesse lugar, porque tu está me mostrando, Senhor. Pai, toca. Começa a tocar, Senhor. Começa a dar alegria do teu Espírito, Senhor. Espírito de Deus, começa a conceder o charisma agora aqui para a igreja. Começa a dar presentes, ó Pai, para o teu servo e a tua serva fiel. Pai, nós te louvamos. Pai, eu estou sentindo a tua glória aqui, Senhor. Eu não sei se todos estão sentindo, mas eu estou sentindo, Senhor. Porque o teu Espírito está neste lugar. Assopra vento do Espírito agora. Meu Deus, venha soprar, Senhor, em cada um, Senhor. Tirando mágoas, tirando tristeza, como desta mulher que está aqui, que está com o coração sombrio, coração triste, coração fechado, que desejou a morte neste dia. Mas Deus tem uma palavra para você. Hoje a alegria vem no seu viver. Pai, eu te bendigo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.